Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma história que moldou para sempre uma das regiões mais importantes de Minas Gerais, a Zona da Mata. Uma história de opulência, poder, mas também de uma tragédia silenciosa, cujas consequências sentimos até hoje. Muitos conhecem a Zona da Mata por suas cidades charmosas, pelo café de qualidade e pela hospitalidade mineira. Mas por trás dessa fachada existe um passado complexo, marcado por uma crise devastadora que transformou completamente a paisagem econômica e social da região. Para entender essa tragédia, precisamos voltar no tempo, para o auge do ciclo do café no Brasil, no século XIX. Nessa época, a Zona da Mata Mineira era o coração pulsante da economia do café. Fazendeiros, conhecidos como os barões do café, construíram impérios. Imagine grandes casarões coloniais, com varandas imponentes, cercados por um mar verde de cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava. Cidades como Juiz de Fora, Cataguases e Leopoldina eram centros de riqueza e sofisticação. O dinheiro do café financiou a construção de ferrovias, teatros luxuosos e palacetes que imitavam a arquitetura europeia. Juiz de Fora, por exemplo, ficou conhecida como a Manchester Mineira, um polo industrial e cultural vibrante, que rivalizava até com a capital do Império. A vida social era intensa, com festas grandiosas, bailes e uma elite que ditava a moda e os costumes. Parecia um sonho dourado, uma era de prosperidade que nunca teria fim. Mas, como toda bolha, essa também estava prestes a estourar. O grande problema é que toda essa riqueza se apoiava em uma base extremamente frágil e insustentável. Primeiro, a mão de obra. A produção de café dependia majoritariamente do trabalho de pessoas escravizadas. A Lei Áurea, em 1888, aboliu a escravidão, o que foi um passo humanitário fundamental. No entanto, para os fazendeiros que não se prepararam para essa mudança, foi um choque econômico. Eles perderam sua mão de obra gratuita e não tinham um plano B. Muitos se recusaram a pagar salários justos aos trabalhadores libertos e buscaram imigrantes europeus. Mas a transição foi caótica e custosa. Muitos libertos foram deixados à própria sorte, sem terra, sem apoio e sem oportunidades, dando início a um ciclo de desigualdade social que ainda marca a região. Esse foi o primeiro grande golpe no sistema cafeeiro da Zona da Mata. O segundo golpe, talvez ainda mais devastador, veio do próprio solo. As técnicas de cultivo da época eram extremamente predatórias. Os fazendeiros praticavam a monocultura intensiva do café, plantando sem parar, sem se preocupar com a conservação do solo. Não havia rotação de culturas, adubação adequada ou técnicas para prevenir a erosão. A Mata Atlântica original foi derrubada de forma implacável para dar lugar a mais e mais cafezais. O resultado, o solo, que antes era rico e fértil, foi se esgotando rapidamente. As colheitas começaram a diminuir, ano após ano. As terras, antes valiosíssimas, perderam sua produtividade. A natureza estava cobrando o preço pela exploração desenfreada. A paisagem verdejante começou a dar lugar a morros erodidos e terras cansadas. O que antes era fonte de riqueza, agora se tornava um símbolo de decadência. E como se não bastasse, veio a crise de 1929. A quebra da Bolsa de Nova York mergulhou o mundo em uma profunda depressão econômica. O principal comprador do café brasileiro, os Estados Unidos, parou de comprar. O preço do café despencou de forma vertiginosa. Da noite para o dia, sacas e mais sacas de café, que valiam uma fortuna, não valiam quase nada. O governo brasileiro, em uma medida desesperada para tentar controlar os preços, comprou e queimou milhões de sacas de café. Imagine a cena:
O produto que construiu o império sendo transformado em fumaça para os fazendeiros da Zona da Mata, que já estavam lidando com a falta de mão de obra e o esgotamento do solo, foi o golpe de misericórdia. Muitos faliram, perderam suas fazendas para os bancos e a opulência deu lugar à ruína. Os casarões foram abandonados, as ferrovias entraram em declínio e o sonho dourado virou um pesadelo. Com o colapso do café, a Zona da Mata entrou em um longo período de estagnação econômica. A região, que já foi a mais rica e influente de Minas Gerais, perdeu seu protagonismo. O poder econômico e político se deslocou para outras áreas, como o sul de Minas e, mais tarde, a região de Belo Horizonte. As cidades que antes pulsavam com a energia do café viram sua população diminuir. Muitos jovens, em busca de oportunidades, começaram a migrar para os grandes centros urbanos, como Rio de Janeiro e São Paulo. Esse eixo do rural esvaziou o campo e deixou para trás uma população envelhecida e cidades com dificuldade de se reinventar. A tragédia não foi apenas econômica, foi social e demográfica. A Zona da Mata se tornou uma região de cidades fantasma e de um passado glorioso que parecia cada vez mais distante. A paisagem também sofreu uma transformação profunda e triste. Com o abandono dos cafezais e a erosão do solo, a terra ficou exposta. A Mata Atlântica, que originalmente cobria toda a região, foi reduzida a pequenos fragmentos isolados. O que vemos hoje na Zona da Mata são principalmente pastagens, muitas vezes degradadas, que substituíram os antigos cafezais. Esse desmatamento teve consequências ambientais severas nas Chentas. Rios foram assoreados e a biodiversidade local foi drasticamente reduzida. A tragédia do café deixou cicatrizes, não apenas na economia, mas também no meio ambiente. A recuperação dessa paisagem é um desafio gigantesco que a região enfrenta até hoje, com projetos de reflorestamento e conservação, tentando resgatar um pouco do verde que se perdeu. Mas a história da Zona da Mata não é apenas de perdas. Diante da crise, a região precisou se reinventar. A pecuária leiteira se tornou uma alternativa importante, transformando a Zona da Mata em uma das principais bacias leiteiras do país. Indústrias, especialmente nos setores de imóveis, em cidades como Bar e de vestuário, surgiram como novos motores econômicos. Juiz de Fora se consolidou como um polo de serviços e educação, com universidades importantes que atraem estudantes de todo o Brasil. O turismo também começou a ser explorado, valorizando a história, a cultura e as belezas naturais que resistiram. Há um esforço contínuo para diversificar a economia e não depender mais de um único produto, aprendendo a dura lição do passado. Hoje, a Zona da Mata é uma região de contrastes. De um lado, ainda vemos os sinais da antiga opulência nos casarões e fazendas históricas, alguns restaurados, outros em ruínas, testemunhas silenciosas de uma era de ouro. De outro lado, vemos os desafios presentes, a desigualdade social, o eixo de jovens e as cicatrizes ambientais. Mas também vemos a resiliência de um povo que busca novos caminhos. A produção de cafés especiais, por exemplo, vem ganhando força, resgatando a tradição cafeeira com um foco em qualidade e sustentabilidade, em vez de quantidade. É uma forma de honrar o passado, mas construindo um futuro diferente. A tragédia do café na Zona da Mata nos ensina lições valiosas. Ela nos mostra os perigos da monocultura e de um modelo econômico baseado na exploração insustentável dos recursos naturais e humanos. Mostra como a falta de planejamento e a resistência à mudança podem levar ao colapso. Mas, acima de tudo, a história da Zona da Mata é uma história de superação. É a prova de que, mesmo após uma crise devastadora, é possível se reerguer, se reinventar
e encontrar novos caminhos para o desenvolvimento. A região ainda tem um longo caminho pela frente, mas a força e a criatividade do seu povo são a maior esperança para um futuro mais próspero e equilibrado. Ao visitar a Zona da Mata hoje, olhe além das belas paisagens. Tente enxergar as camadas de história que estão por toda parte. Nos trilhos abandonados de uma ferrovia, em um casarão antigo, no sabor de um café especial. Cada um desses elementos conta um pedaço da saga de uma região que já foi o centro do poder no Brasil e que, após uma queda vertiginosa, luta para reescrever seu destino. A Zona da Mata é um microcosmo da história do Brasil, com suas glórias, suas contradições e sua incrível capacidade de se reinventar. É uma história que merece ser conhecida, compreendida e valorizada por todos nós. E você, conhece a Zona da Mata Mineira? Tem alguma história sobre a região para compartilhar? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos adorar saber. Queremos criar uma comunidade de apaixonados por história e pelas riquezas do nosso Brasil. Se você gostou deste vídeo e quer conhecer mais histórias fascinantes como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Sua participação é muito importante para nós e nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.